Bom dia, meu povo! Chega pra cá, aperta o play porque está no ar o meu, o seu, o nosso Mistura Baiana aqui na telinha da Band. E desejo de todo o meu coração que toda e qualquer energia negativa que tentar se aproximar de você se transforme em amor. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um final de semana extraordinário e que, acima de tudo, você receba toda a nossa energia positiva, porque o Mistura Baiana tá daquele jeitinho que a gente gosta, aquela mistura gostosa com muito conteúdo de qualidade especialmente para você. E já vamos começar essa manhã de sábado falando dos avanços tecnológicos na saúde e na estética. Acompanha aí com a gente. E o Mistura Baiana na Band de hoje vai falar sobre a relação das canetas emagrecedoras e a flacidez na pele. Para falar sobre esse tema, o nosso convidado é o Dr. Lucas Leone. Doutor, realmente tem a relação esse emagrecimento rápido com a flacidez da pele? Mila, obrigado pelo convite. Olha, é realmente assim um tema muito relevante a gente poder realmente falar, porque as canetas estão num boom, né? Muitas pessoas no processo de emagrecimento. E sim, existe uma relação das canetas emagrecedoras com o excesso de flacidez. Porque imagine, quando você perde peso muito rápido, aquela gordura que está sustentando a pele acaba realmente desaparecendo e, consequentemente, a pele fica solta. E não é especificamente por conta da caneta emagrecedora. Por exemplo, cirurgias bariátricas, pacientes que correm muito, perdem muito peso rápido e, consequentemente, têm essa flacidez. E isso a gente precisa trabalhar, inclusive, antes mesmo do paciente começar a perder peso. O que eu acho bem interessante, na verdade, é que as pessoas, quando vão começar algum protocolo de emagrecimento, elas procuram o endocrinologista, o cardiologista, esquecem de vincular o gerenciamento da qualidade de pele, da estética no processo de emagrecimento. Então, para que você consiga emagrecer de forma saudável e atingir a meta de perda de peso, se sentindo bem com o que você não vê no espelho, você precisa realmente fazer protocolos de gerenciamento de flacidez, que envolvem, por exemplo, bioestimuladores de colágeno, tecnologias como ultrassom microfocado. Inclusive, quando a gente associa essas duas possibilidades, a gente consegue potencializar ainda mais o resultado. Para vocês entenderem melhor, eu sempre comparo como se o colágeno fosse o cimento da pele. Quando você constrói uma parede tijolo por tijolo, para que aquela parede fique firme, a gente realmente precisa botar cimento. Então, o cimento é justamente como se fosse o colágeno da pele que garante essa firmeza. Então, a dica é, você que quer emagrecer, pense realmente em fazer um estímulo de colágeno, uma tecnologia para que você perca essa gordura e ao mesmo tempo ganhe uma espessura de pele e fique bonito, consequentemente, ao longo do tempo. Aqui na clínica, a gente tem duas possibilidades maravilhosas. Uma é o ultrassom microfocado, como eu falei anteriormente, que ele vai lançar ondas de calor na pele e estimular uma espessura de pele e, consequentemente, o paciente ter essa firmeza. E tem uma tecnologia específica que aqui em Feira de Santana, eu sou o único médico que faço, que são os fios aptos. São fios de colágeno que ele garante reposicionamento de tecido sem dar aquele volume, porque muitas pessoas têm esse medo, e ao mesmo tempo ele garante uma melhora de qualidade e firmeza com espessura. Então são tecnologias maravilhosas e, é o melhor, eles não alteram a estrutura facial, são resultados cada vez mais naturais. Se você envelhecer bem e você escolher de forma assertiva o seu planejamento de envelhecimento, você consegue postergar muito o procedimento cirúrgico, sabe? Eu não abomino os procedimentos cirúrgicos, eu acho que vale super a pena quando eles são muito bem indicados, mas hoje em dia a gente sabe que quando você se cuida bem todos os dias, você consegue postergar essa cirurgia muito mais lá pra frente, entendeu? Então vale muito a pena. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Como a gente fala sempre, gente, a prevenção é sempre o melhor caminho. Faça o gerenciamento da sua pele através de um profissional de qualidade que esteja capacitado para oferecer o melhor tratamento para vocês. Se quiserem conhecer um pouco mais do trabalho do Dr. Lucas Leone, ele fica aqui no Instituto Ortocentro, localizado na Avenida Getúlio Vargas, aqui em Feira de Santana. Eita, coisa boa, viu? A gente sabe aí que as ondas das canetas emagrecedoras, todo mundo está emagrecendo muito rápido, mas as consequências precisam ser muito bem cuidadas para que a gente fique com um aspecto saudável e se olhando no espelho e se sentindo bem, não é verdade? Fica coladinho com a gente, temos um pequeno break, você piscou e a gente volta. Estou aqui na Fabre Malhas. Sim, a Fabre é a empresa que veste os nossos pequeninos. Uma das maiores na confecção de fardamento escolar e fardamento comercial. Nossa turminha merece conforto e bem-estar. Cada detalhe é pensado com carinho. Os tecidos, as tintas, as linhas, o sorriso de quem faz a Fabre nesses 37 anos. Tem projeto da Fabre Malhas em vários lugares no Nordeste. Leve a Fabre Malhas para a sua escola ou para a sua empresa.
Quer dar um up no seu carro, realçando o brilho e protegendo a pintura? Aqui no Salão do Automóvel Estética Automotiva, nós fazemos isso através do polimento e vitrificação, além de todos os serviços para melhorar ainda mais a estética do seu veículo, como higienização interna e hidratação dos bancos de couro. Estamos localizados aqui no pátio do posto Menor Preço, em Feira de Santana, na Avenida Getúlio Vargas. Você piscou e já estamos de volta. E olha só, estamos no mês Abril Azul, considerado o mês de conscientização ao TEA, o transtorno do espectro autista. E o nosso Pense Direito de hoje, com a advogada Camila Trabuco, vai falar sobre esse tema. E ela está aqui no nosso estúdio com a convidada mais que especial, a Érica San. Mila, um mês muito importante, né? Fala pra gente. Pois é, Mila, estamos no Abril Azul, o mês de conscientização sobre o autismo, e segundo dados do IBGE, mais de 2,4 milhões de pessoas já foram diagnosticadas. Além disso, 1 a cada 36 crianças é diagnosticada com o autismo. Em relação ao direito, desde 2012, através da Lei Berenice Piana, o autismo foi enquadrado como deficiência, o que lhe confere uma série de direitos, inclusive atendimentos prioritários, diagnósticos precoces. Mas a verdade é que ainda existe muita dificuldade de acesso. E hoje eu estou aqui com a minha convidada, Érica San, ela que é ativista social e que tem o Instituto Ame Florir, justamente para auxiliar essas pessoas ao acesso aos direitos. Então, Érica, muito obrigada por você estar aqui hoje e me conta um pouquinho do Instituto e quais são as principais dificuldades que quem tem autismo enfrenta hoje em dia. Olá, bom dia. Obrigada, Camila. Bem, o Instituto Ame Florir nasceu, não é, com o propósito de acolher, o propósito de realizar atendimentos humanizados para crianças, adolescentes e jovens, e também fortalecer a mãe atípica. A gente sabe, gente, que existe uma grande dificuldade ainda em relação ao diagnóstico do TEA, porque a neurodivergência pode ser confundida com outras situações, como, por exemplo, o TDAH ou mesmo o transtorno de ansiedade. Para isso, é necessário que exista um protocolo de atendimento e também um diagnóstico através de relatório. O Instituto Ame Florir hoje, ele trabalha com quem já tem diagnóstico. Quais são os serviços que o Instituto pode oferecer hoje? Bem, hoje, o Instituto Ame Florir está atendendo toda criança que tem o diagnóstico firmado através de um relatório médico. Médico esse que deve ser um neurologista ou um psiquiatra. E lá nós temos neuropsicopedagogo, temos psicólogos e também psicólogos para mães. E estamos em busca de profissional neurologista ou psiquiatra que queira fazer doação de horas. No Instituto Ame Florir não se paga nada, não é um plano de saúde, atendido através de plano de saúde, é um atendimento totalmente gratuito. É importante a gente trazer essa participação da sociedade para o autismo, mesmo porque a lei ela já determina que o SUS ele tem a obrigação de custear não apenas os exames necessários ao diagnóstico, mas também todo o tratamento, inclusive quando a medicação ela é de alto custo. Os planos de saúde também eles são obrigados a garantir as terapias e muitas ações judiciais são realizadas justamente para a obtenção dessas terapias. O autismo também ele tem lei especial que trata da escola, com acesso à educação, tendo obrigação, inclusive, de professor especial na sala de aula. Hoje o Instituto ele consegue trazer alguma outra vertente de atendimento, inclusive em relação à educação? Eu construí um projeto dentro do projeto do Instituto Ame Florir, que é totalmente voltado às mães atípicas. E nesse projeto eu trago cursos, eu trago exercícios, não é? Para as mães se cuidarem também, porque essas mulheres, elas são totalmente esquecidas. Elas se envolvem no problema do filho, não é? No autismo da criança, e ela vive para esses filhos. Então, esse projeto traz coisas boas, positivas para as mães.
É isso mesmo, a gente tem que lembrar que existe uma situação de autismo dentro de casa, isso envolve toda a família. E muitas vezes as mães elas não têm o apoio necessário. Isso a legislação, inclusive, precisa avançar, pois é preciso cuidar não apenas do autismo, mas é preciso cuidar de toda uma família. Eu Penso Direito termina aqui agora. Muito obrigada, Érica, por estar aqui com a gente. E se precisar entrar em contato com o Instituto, como que faz? O Instituto está localizado na rua Francisco Assis, número 843, Santa Mônica. O Instituto, é bom deixar claro que esse espaço do Instituto Amiflori está localizado no espaço da Clínica Vitale, mas vou repetir, é tudo gratuito. Perfeito. Então, é com você, Mila. Muito obrigada. Muito obrigada, Camila. Esse é o nosso Pense Direito, sempre agregando muito, trazendo conhecimento para as pessoas. Parabéns, Érica, aí, por esse projeto incrível. Aproveitar também e parabenizar esse casal de empresários, né, Thaís e Ramon Luz, que cederam o espaço da sua clínica para que esse projeto pudesse acontecer. Aproveitando e convidando toda a população para conhecer esse projeto e colaborar também. A sua ajuda vai ser muito bem-vinda. Um pouquinho de um pouquinho do outro, a gente faz uma grande diferença. E essas crianças, essas famílias precisam do nosso apoio. E seguimos aqui falando ainda do Abril Azul, nesse mês dedicado à conscientização do transtorno espectro autista. E vamos até o Rafah, rede hospitalar, bater um papo com a profissional sobre essa condição. Acompanhe aí com a gente. E estamos no mês de abril. O Abril Azul é uma campanha dedicada à conscientização do transtorno do espectro autista, o TEA. E quem vai falar um pouco sobre esse tema com a gente aqui no Rafah, rede hospitalar, é a psiquiatra, a doutora Renata. Doutora, seja muito bem-vinda. E primeiramente, fala pra gente o que é o TEA, né, o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista é uma alteração do neurodesenvolvimento. Ele não é considerado uma doença. São pessoas que têm uma dificuldade nessa relação, inter-relação com o outro, ou têm uma dificuldade de comunicação, tanto a comunicação verbal como a não verbal, e que também podem apresentar comportamentos estranhos, repetitivos, ou que tenham uma rigidez muito grande nos comportamentos. Não existe, de fato, um exame de imagem, um exame laboratorial que possa dizer aquele indivíduo, aquela pessoa está no espectro autista. O que a gente observa desde muito precocemente, e às vezes a primeira a observar é a mãe, observa até o olhar da criança, o comportamento da criança, que às vezes, quando comparado às outras crianças e aos outros filhos que ela tem, é muito diverso, é diferente. Os marcos que a gente pensa em que a criança adquire, principalmente de fala, de comportamento, de socialização, são diferentes do que os marcos nas crianças que não são divergentes. Às vezes as mães, os pais querem um remédio para que o filho seja, entre aspas, não gosto muito dessa palavra, normal. E não existe isso. O TEA, o paciente com TEA, ele é diferente e a gente vai lidando individualmente com as dificuldades de adaptação dessa criança, desse adulto, desse adolescente, para que ele possa ser mais regulado com ele mesmo e com a sociedade, e com a família, e com a escola. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar que vai individualizar o projeto terapêutico individual. Nenhum paciente com TEA é igual ao outro. É absolutamente importante tempo, observação dos gatilhos, dos comportamentos daquele indivíduo. Sempre procurem a profissionais especializados para que, quanto mais precoce você perceba as dificuldades daquela criança, daquele adolescente ou de um adulto, melhor é o tratamento, o acompanhamento, o êxito, a regulação do paciente frente
ao autismo. Muito obrigada a toda a equipe do Rafar Rede Hospitalar Medicina de Excelência para quem exige o melhor. Fica coladinho com a gente, vamos para um pequeno break, você piscou e a gente volta. Estou aqui na Fabre Malhas. Sim, a Fabre é a empresa que veste os nossos pequeninos. Uma das maiores na confecção de fardamento escolar e fardamento comercial. Nossa turminha merece conforto e bem-estar. Cada detalhe é pensado com carinho. Os tecidos, as tintas, as linhas, o sorriso de quem faz a Fabre nesses 37 anos. Tem projeto da Fabre Malhas em vários lugares no Nordeste. Leve a Fabre Malhas para a sua escola ou para a sua empresa. Você piscou e já estamos de volta. E agora chegou o nosso momento pet. Fomos até a clínica Animal Med aqui em Feira de Santana, bater um papo com a doutora Bárbara Cássia. Ela que é veterinária, cardiologista, e vamos falar sobre sinais para você ficar alerta e cuidar do seu bichinho de estimação. Alguns problemas cardiológicos que podem acometer os seus animaizinhos e passarem despercebidos. Acompanha só como foi esse bate-papo. E o Minuto Pet do nosso Mistura Baiana na Band hoje vai falar sobre o coração do seu animalzinho. E a nossa convidada é a cardiologista, doutora Bárbara Cássia, estamos aqui no Animal Med. Doutora, fala pra gente, para quem está acompanhando em casa, quais são alguns sintomas que o tutor pode observar no seu pet em casa, que já é aquele sinal de alerta de que é hora de buscar um profissional? Geralmente, os pets, quando apresentam cardiopatias, eles apresentam cansaço, tosse persistente, mesmo aos mínimos esforços, desmaios também é um sinal clínico, às vezes dificuldade de respirar ou respiração rápida, a linguinha pode ficar roxeada ou esbranquiçada, o paciente também pode ter edema de membros, que é um inchaço das patinhas, ou o inchaço do abdômen, que a gente chama de ascite. A tosse, por vezes, é um dos primeiros sintomas que o paciente apresenta. Às vezes é um sintoma também já tardio, porque a cardiopatia ela vem se desenvolvendo lentamente e quando o paciente tosse, né, o coraçãozinho já está grande dentro desse tórax, né? Então, a tosse realmente é um sinal de alerta. Ao sinal de tosse, a gente sempre tem que procurar um médico cardiólogo, um médico cardiologista, para que a gente consiga diagnosticar precocemente e tratar, se for necessário, esse paciente. Doutora, e fala pra gente quais são as doenças cardiológicas que mais são comuns entre o meio pet, né, entre os cães e gatos. Bom, para os cães, a doença mais comum, disparadamente, é a doença mixomatosa valvar mitral, né, que acomete ali cerca de 60% a 70% dos cãezinhos idosos, né, mas também pode acontecer em paciente adulto jovem. As doenças congênitas em cães e gatos também existem, então pacientes de meses de idade ou dias já podem apresentar sintomas graves de cardiopatia. Né? As miocardites, que são as inflamações do miocárdio, então se o paciente tem qualquer doença infecciosa, ele também pode desenvolver miocardite, né? Nos cães grandes, de grande porte, né? Raça Golden, Doberman, né? Eles podem apresentar a cardiomiopatia dilatada, que é quando esse coração ele cresce e fica ali com a dificuldade de contração. Os boxers são predispostos à cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito. E os gatinhos, não menos importantes, né, podem ter cardiomiopatia dilatada, cardiomiopatia hipertrófica, que é a mais comum, né? E os gatinhos, Mila, tem uma questão muito especial, né? Que às vezes eles não manifestam sintomas. Então, eles permanecem assintomáticos por muito tempo, né? E podem apresentar ali como primeira manifestação um tromboembolismo aórtico, né? O paciente para de andar, tem paralisia súbita, ou às vezes só a dispneia, que é a dificuldade de respirar. Eles formam o que a gente chama de efusão pleural, que é líquido dentro dessa pleura, e eles ficam ali com a boquinha aberta, arfando como um cachorrinho, e você, dono de gato, toda vez que vê um sinal como esse, precisa estar alerta. Doutora Bárbara, muito obrigada pelos esclarecimentos. Lembrando que a prevenção é sempre o melhor caminho, então vocês, tutores, fiquem atentos aos sinais. Qualquer sintoma diferente do normal, acenda aquele alerta e procure um profissional para cuidar da saúde dos seus bichinhos.
Conhecimento é sempre importante e a prevenção é sempre o melhor caminho. Muito obrigada, doutora Bárbara. Beijo no seu coração. Ela que cuida do coraçãozinho da minha Luluca. Gente, e agora tem programação para toda a família aqui na Princesinha do Sertão. O Circo Kroner está localizado aqui na nossa cidade e nós fomos conferir de perto e mostrar um pouco dos bastidores para vocês. Roda aí. Hoje tem espetáculo? Tem sim, senhor. Mistura Baiana na Band hoje está marcando presença aqui no Circo Kroner, que está localizado aqui na Princesinha do Sertão. O Circo Kroner, que já faz sucesso há 36 anos, presente em 5 países, 26 estados, mais o Distrito Federal. E agora o público de toda a feira e região tem a oportunidade de vivenciar essa experiência única. E claro que o Mistura Baiana na Band veio aqui de pertinho para mostrar um pouco desse grande espetáculo e também trazer o que rola nos bastidores. Vem com a gente viver nesse mundo mágico do Circo Kroner. E quem assiste o espetáculo não imagina o que rola por trás dos bastidores. Toda uma preparação. Invadimos aqui o camarim das meninas que fazem um show à parte. Nath, todos os dias, essa movimentação maravilhosa, né? Um preparo. Como é que fica o coraçãozinho a cada espetáculo? É uma emoção diferente, né? A cada espetáculo, a gente se prepara, maqueia, ensaia muito para dar o melhor pro público, o nosso espetáculo. Então, todo dia é uma emoção diferente. Tenho certeza que quem está acompanhando aí do outro lado da tela tem muita curiosidade para saber como é a vida do circense, né? Cada dia tem um lugar diferente, trazendo emoção para o público. Compartilhe um pouquinho como é o dia a dia da vida no circo. É um grande desafio, porque a cada 2 meses, mais ou menos, a gente está numa cidade, as crianças estudam em escolas diferentes, tudo diferente, né? Cada cidade que a gente chega, a gente tem que procurar todas as coisas que a gente precisa fazer na cidade. É um desafio a cada lugar que a gente chega. Mas quando tá lá no picadeiro, mesmo sabendo essa correria do dia a dia, quando você vê o brilho no olhar do público, é uma sensação maravilhosa, né, Nath? Sim, é maravilhoso. É muito gostoso ver a reação do público e a alegria que a gente passa e eles devolvem pra gente. E sem sombra de dúvida, gente, o personagem que faz o maior sucesso, que é garantia em todo o circo, é o palhaço. E aqui ao meu lado, o palhaço Chuvisco, que realmente é um show à parte aqui do Kroner, né, Chuvisco? Seja bem-vindo aqui na Princesinha do Sertão com o nosso Mistura Baiana na Band. Oi, obrigado. Tô muito feliz de estar aqui de novo em Feira de Santana. Muito legal estar aqui, viu? E o Circo Kroner, gente, depois de 20 anos, retorna à Feira de Santana. Esse circo que está presente em 5 países, 26 estados, mais o Distrito Federal, 36 anos de sucesso por onde passa. Falar para quem está acompanhando em casa, Chuvisco, qual é o diferencial do Kroner? Por que faz tanto sucesso e sempre bilheteria esgotada? É verdade, o Circo Kroner tem um espetáculo, além de ser um espetáculo para toda a família, é um espetáculo com banda ao vivo que fica acompanhando todo o nosso espetáculo, circo com ar-condicionado, tem uma qualidade melhor para poder atender o público com banheiros, um trapézio triplo com mais de 10 trapezistas em cima do trapézio, também tem Globo da Morte, temos os números exclusivos também do circo, que são números tradicionais. O que o Kroner fez? Ele juntou o tradicional com o moderno, com telão de LED, iluminação de última geração, para trazer um espetáculo inovador, mas mantendo aquele gostinho de infância, né? E além dos espetáculos que deixa todo mundo assim, ó, de boca aberta, tem horas que o coração parece que vai sair pela boca, a gente, meu Deus do céu, vai cair. E tem também a interação com o público, que é um diferencial de vocês, né, Chuvisco? Isso, a gente interage o tempo inteiro, a gente toca músicas para os adultos lembrarem da infância e as crianças também que conhecem. Então, assim, a gente faz um espetáculo
que realmente a gente consegue tocar em cada um, desde a última cadeira lá no fundo até o primeiro aqui embaixo, para todo mundo se sentir em casa e ficar com aquele gostinho de quero mais, né? Que coisa boa. E vocês ficam aqui na Princesinha do Sertão até quando, Chuvisco? Até o próximo mês, o mês de maio, né? A gente está em abril, maio. Até em maio a gente fica aqui ainda com os espetáculos de terça a sexta, às 8 da noite, e no sábado e no domingo, às 4h30 e às 7h30 da noite. Vem pra cá, pessoal! Eita, que a diversão foi garantida, viu? Realmente nos divertimos muito, uma super estrutura do jeito que você e a sua família merecem. Então, não percam tempo, adquira logo seus ingressos e vão curtir esse espetáculo. Agora fica aí coladinho, vamos para um pequeno break, você piscou e a gente volta. Estou aqui na Fabri Malhas. Sim, a Fabri é a empresa que veste os nossos pequeninos. Uma das maiores na confecção de fardamento escolar e fardamento comercial. Nossa turminha merece conforto e bem-estar. Cada detalhe é pensado com carinho. Os tecidos, as tintas, as linhas, o sorriso de quem faz a Fabri nesses 37 anos. Tem projeto da Fabri Malhas em vários lugares no Nordeste. Leve a Fabri Malhas para a sua escola ou para a sua empresa. Você piscou e já estamos de volta e vamos rever uma reportagem gastronômica que vai dar aquele sabor especial na sua boca. É isso mesmo, Feira de Santana agora tem rodízio de frutos do mar lá no Toca do Coelho. Confere só o que está te esperando. E se tem novidade, é claro que o Mistura Baiana na Band traz em primeira mão. Estamos aqui no Toca do Coelho para trazer uma super novidade deliciosa, que é o rodízio de frutos do mar. Foi muito pedido pelos clientes e você atendeu, né, Coelho? Era um sonho assim meu e assim uma coisa inovadora, e a gente traz esse propósito para a Feira de Santana. Acho que é a primeira casa a ter um rodízio de frutos do mar. Então todas as quinta-feiras, das 18 às 22 horas, na Toca do Coelho, rodízio de frutos do mar. Eu tive o maior cuidado, o maior carinho de preparar um cardápio variado, com mais de 15 pratos, opções assim maravilhosas, aquele tempero com amor. Então, na Toca do Coelho, toda quinta-feira, das 18 às 22 horas, rodízio de frutos do mar. O ambiente, todo mundo que conhece já aprovou, ambiente familiar, com estrutura inclusive para a criançada se divertir, bem acolhedor, atendimento diferenciado, essa novidade deliciosa que vai estrear na próxima quinta-feira aqui na Toca do Coelho. Então, suas quintas já tem destino certo, rodízio de frutos do mar, o primeiro aqui de Feira de Santana. Aproveita e convida a galera para a próxima quinta, tá todo mundo aqui conferindo. Bom, pessoal, o Chefe Coelho convida a todos vocês para vir degustar daquele tempero maravilhoso. Sucesso em Feira de Santana, na Bahia. E a nossa grande novidade, o sonho do Chefe Coelho, era justamente lançar uma novidade. Então a nossa novidade é o rodízio de frutos do mar, pioneiro da cidade de Feira de Santana. E agora vocês vão acompanhar um pouco do que te espera nesse rodízio especial aqui do Toca do Coelho. Roda aí. E o rodízio de frutos do mar aqui do Toca do Coelho é completo. Muita variedade, unindo qualidade e sabor. Temos camarão alho e óleo ou adorê, camarão encapotado também, isca de peixe, bolinho de bacalhau, pititinga, pastel de siri ou camarão com catupiry, caldo de sururu ou camarão, vinagrete de camarão ou polvo, casquinha de siri e os pratos principais que não podem faltar: escondidinho de camarão, bobó, filé de camarão ao molho branco, moqueca, ceviche de tilápia, salmão grelhado com legumes. Ou seja, rodízio completo para todos os gostos. Que novidade deliciosa, viu, gente? O rodízio de frutos do mar lá na Toca do Coelho está fazendo o maior sucesso. Então você já sabe, viu? Quinta-feira você tem compromisso marcado. Chama os amigos, chama a família e vai se deliciar, porque esse rodízio realmente é diferenciado. E agora eu vou me despedindo de vocês com o coração cheio de saudade, mas lembrando que sábado que vem a gente tem esse encontro marcado aqui na telinha da Band. E antes de me despedir, eu preciso falar para vocês que o audiovisual do Luan Sentimento já está disponível em todas as plataformas digitais. Nós marcamos presença lá no dia da gravação do audiovisual, o Luan esteve aqui com a gente no estúdio e agora você já pode conferir o resultado do audiovisual Luan Sentimento 1.0 e a gente encerra o nosso Mistura Baiana com um pouquinho desse audiovisual. Beijo no coração, tchau, tchau, fica aí com o Luan Sentimento 1.0.
posso ter, eu fico imaginando. Se me faltar coragem, fico esperando. Mas até quando? E mais ficar imaginando não vai adiantar nada, nada. E nem ficar sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também?